Bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Melo, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Para fechar essa temporada, que foi tratando exclusivamente sobre obesidade, eu trouxe um tema super sensível e ao mesmo tempo muito relevante, que é a gordofobia. Essa forma de discriminação afeta diretamente a vida de muitas pessoas, especialmente aquelas que convivem com excesso de peso, gerando impactos profundos na saúde física e mental. Para vocês terem uma noção do quão complexo é esse tema, um estudo realizado pela Obesity Action Coalition indicou que 88% das pessoas com obesidade já relataram ter sofrido preconceitos, críticas ou abuso devido ao peso. Outro dado alarmante vem de uma pesquisa publicada no International Journal of Obesity, que mostrou que 46% dos entrevistados se sentem desconfortáveis ao falar sobre o seu peso e muitas vezes sentem medo de julgamento ou discriminação. Esses dados ressaltam como a gordofobia vai além do preconceito social, sendo uma questão de saúde pública e que afeta diretamente a autoestima e o bem-estar emocional de quem convive com excesso de peso. Para enriquecer essa conversa, eu convidei uma mulher muito especial, a Vitória Mugaiar, que é formada em marketing, atua como supervisora de marketing e também é produtora de conteúdo digital sobre gastronomia. Ela vai compartilhar com a gente experiências e reflexões sobre como ela lida com a gordofobia, tanto nas redes sociais como na vida pessoal. A ideia é termos uma conversa aberta, sem julgamentos, para entender a complexidade dessa realidade. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Vitória. Eu que super agradeço esse convite delicioso. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo deve conhecer a voz dela, né? Que ela já é assim. Eu falei pra minha irmã, a minha irmã perguntou, quem que você vai gravar hoje? Aí eu falei, a Vitória, ela tem um Instagram famoso, Comeditas, ela, eu conheço! Tipo assim, todo mundo que eu falo, fala isso. Então, assim, já vamos começar com o pé direito. Fico feliz, nossa, fico muito feliz. E é um tema, assim, que sempre esteve muito presente na minha vida. Então, acho que fiquei um pouco receosa, confesso, no início. Porque eu acho que é um tema em que as pessoas ainda enxergam com muito tabu de ser conversado, que as pessoas ainda pisam muito em ovos, uma coisa muito delicada, assim, de ser falada. Então, fiquei preocupada de como seria recebido, sabe? Mas conversei muito com a minha mãe, ela falou assim, não, filha, vai mesmo, acho importante falar sobre isso. Então, eu que agradeço muito o convite. Eu também fiquei com um pouco de receio de fazer o convite, mas quem me incentivou foi a Luísa, que é nossa amiga em comum. Sim. E daí, eu acho que ter essa ponte, né, ter alguém conhecido entre a gente confiar também no trabalho das outras pessoas, eu acho que deixa tudo mais tranquilo. A minha audiência tá acostumada, assim, com eu falar sobre isso de uma forma bem tranquila, porque eu atendo no meu consultório praticamente 80, 90% das pessoas que estão buscando tratamento para o peso. Eu também atendo outras coisas, mas agora meio que ficou assim nichado, sabe? Todo mundo acha que eu tenho uma abordagem legal e tal, e aí acaba no boca a boca indicando, atraindo. E aí eu consigo ter muita tranquilidade em falar sobre esse tema. E até eu, no início, já tive muitos pensamentos, assim, preconceituosos antes de estudar, antes de saber. Eu acho que isso é uma coisa muito comum também. A gente, no meio, assim, né? Você acha que sabe tudo. Tipo, você escuta uma coisa, você entende como verdade. Se não faz parte da sua realidade. Você fala assim, é isso mesmo. Isso é gordo pronto. porque come muito, acabou. E daí, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não. Zero, tem nada a ver. Sim. Então, eu acho que pra começar, eu vou te perguntar uma coisa mais sobre a vida pessoal, assim. Como que foi o seu histórico em relação ao seu peso? Como que foi isso durante toda a sua vida? Então, eu sempre fui uma criança... Eu sempre fui muito alta. Então, eu tenho 1,75, eu tenho essa altura hoje desde que eu tinha 10 anos. Foi quando eu parei de crescer. Então, eu sempre fui muito alta. A mais alta da turma. Precoce. Muito, muito alta. Eu sou a mais baixa lá de casa. Minha família é toda muito alta. Então, eu sempre fui uma criança maior. E aí, eu também sempre fui uma criança gorda. Assim, nessa idade, eu não tinha nem noção disso, né? Porque com 10 anos a gente não... Mas eu sempre fui uma criança mais gorda do que as outras meninas da minha turma, por exemplo. Se hoje em dia, assim, a gente para comparar. Só que... eu comecei a ter noção de que eu era uma criança gorda
Aí lá ali pelos 12, 13 anos, que foi quando a gente já começa a ter mais contato, tipo, finalzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, sabe? A adolescência é aquela Isso. fase, assim, bem intensa. E que as crianças são muito más, né? A galera Demais! nessa fase, a galera é muito ruim mesmo. Então, eu comecei a ter um pouco mais de noção nessa época. E foi quando também a minha mãe começou a se preocupar com o meu peso. E aí, eu acho também que, assim, uma outra questão que eu também tive muita dificuldade no relacionamento com a minha mãe em relação a isso. A família da minha mãe é toda muito magra. O biotipo deles, eles são todos… A minha mãe e o meu irmão são altos e muito magros, os dois. Então, eles têm esse biotipo. E eu puxei muito o biotipo da família do meu pai, que é todo mundo alto e grandão, né? Colchão, bundão, peitão, é todo mundo assim. Minhas primas todas são assim, minha avó era assim, todo mundo assim. E aí, eu acho que a minha mãe não sabia muito como lidar, entendeu? Então, ela tentava ir pelas beiradas, tipo assim, filha, vamos fazer… Então, eu fui uma criança que fazia todo tipo de atividade física. Eu fazia balé, sapateado, jazz, natação, minha mãe, tênis. Minha mãe me enfiava em um monte de esporte. O que eu acho ótimo, eu acho muito importante. Mas eu acho que era a forma dela de tentar lidar, tipo assim, a minha filha é gorda, preciso fazer ela emagrecer. Mas não quero falar que ela é gorda pra ela, entendeu? Não Vou quero colocar no esporte como outra forma ali, exatamente. rodeando. Então, na época eu nem me atentava a essas coisas, pô. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Eu fui perceber isso maior já, mais adulta, que eu comecei a ter mais noção das coisas. Mas eu sempre fui uma criança gordinha, sempre. E isso, fui. às vezes, assim, eu não sei se agora dá pra gente ter essa perspectiva. Mas às vezes você tinha o peso normal, só que comparado ao seu irmão, a sua família da parte materna, exatamente, você era comparado com uma criança gorda. Eu tenho muito relato disso das minhas pacientes. Que elas falaram assim, doutora, quando eu olho uma foto minha criança, eu era uma criança normal. Eu não era gorda, mas a minha mãe, as minhas amiguinhas, todas eram mais magras que eu. E aí ficava como se eu fosse a maior de todas. E você, por ser alta, dá essa impressão maior ainda. Mas é isso mesmo. Exatamente. Até tamanho de roupa, uma pessoa alta, independe do peso, né? Muitas vezes você é alta, você não cabe numa roupa pequena. Não tem como. Por conta da estrutura óssea. O negócio fica no meio da barriga aqui, assim. Sim. O meu irmão mesmo, que é muito alto, e ele sempre foi muito magro, ele não usa P, por exemplo. Exato. Porque o negócio fica… Exato. Então, eu acho que vem também muito dessa coisa comparativa, né? Isso tem demais. Difícil. Ainda mais com criança. Nossa, gente. Hoje em dia, eu fico olhando triste. esses comentários das crianças. Eu falo assim, gente, como que pode ser tão pequeno e não, tão maldoso? É muito maldoso. Nossa senhora. Essa fase é muito maldosa. Muito. E aí, não tem, às vezes, maturidade pra entender. Aí, o negócio fica… Pior ainda. Exatamente. Isso, exatamente. E assim, a gordofobia tá presente na sua vida desde essa fase criança, mas nessa você não prestava atenção? Assim, na verdade, eu acho que era… Até hoje é um negócio meio velado, mas eu acho que na época era mais. Hoje em dia, acho que as pessoas ainda falam mais sobre isso, sobre o assunto. É uma coisa que já tá um pouco mais normalizada, a gente já tem muitas pessoas que defendem a causa, né? Que falam muito sobre esses assuntos nas redes sociais, é uma coisa mais comentada. Eu acho que há alguns anos atrás não era. Então, tinha gordofobia, só que era uma coisa velada com… Sou muito preocupada com a sua saúde, sabe? Sim. Então, e eu acho que é uma coisa que infelizmente começou dentro da minha casa. Mas assim, não era uma coisa agressiva, não era aquela gordofobia agressiva, mas era uma coisa que tinha, sabe? Sempre teve. Eu acho que na maioria das vezes começa. Exatamente. Então, assim, hoje eu converso… depois, assim, que eu já passei por aquele processo emocional de você entender a pessoa que você é e aceitar a pessoa que você é e não ficar 80% do seu tempo tentando mudar aquilo que você é, eu tive esse processo e conversei muito com a minha mãe, que era a pessoa que eu mais tinha, sabe, era uma coisa mais sensível com ela. Então eu conversei muito com ela e foi, e assim, eu pude ver o lado dela também, né, de quando eu era criança. Pô, preocupação de mãe é aquela coisa que, né… Ela tá sempre tentando fazer o melhor. Exatamente. Então não tem como a gente julgar. Não, tem algumas mães que são um pouco mais complicadas da gente defender, né? Porque assim, eu escuto muito história tensa, assim, real, oficial. Mas acho que a maioria só tá tentando fazer com que o filho se dê bem na vida e tal. Às vezes, sabe, se engordar mais, vai ter dificuldade em várias coisas. Então aí tenta proteger, né? Então…
E assim, e é uma coisa que eu recentemente eu escutei. Era outro contexto, nem era isso, na verdade, que eu tava vendo. Apareceu em alguma coisa pra mim no Instagram. Era alguém falando exatamente isso. Tipo assim, a sua mãe e seu pai também estão vivendo pela primeira vez. Então, eles também estão tentando acertar pela primeira vez, sabe? Então. Não tem como a gente... exatamente. E voltar atrás, né? E assim, das formas de gordofobia mais sutis e mais explícitas, o que você acha pior? Então, pra ser bem honesta, coisas mais sutis que eu já passei é sempre o velado de preocupação. Com saúde, Com você saúde, fala? Entendi. Então, por exemplo, teve uma vez, eu fui numa endócrino, e aí eu tava tomando antidepressivo na época, e um dos efeitos colaterais do meu antidepressivo era uma sudorese bizarra. E eu não sabia que era um dos efeitos colaterais. Eu tava transpirando muito, então eu tava preocupada, achando que eu tava com algum distúrbio hormonal. Fiz exame de sangue, levei na endócrino, falei assim, cara, tá acontecendo isso e isso e isso. Tô preocupado porque tem alguma coisa de errado. Porque eu ficava parada, transpirando muito. Fiz os exames, não tinha nada de errado nos meus exames, meus hormônios todos, assim, tudo certinho. Eu entrei no consultório pra ela me ajudar com esse problema específico. Em momento nenhum do meu consultório, da minha consulta, eu falei sobre perda de peso, eu falei nada disso. Eu saí lá com receita de Ozempic. De dentro da consulta. Sem nem ter falado sobre isso. Mas agora eu quero saber mais detalhes dessa consulta. O que ela falou pra te prescrever o Ozempic? Ela falou que achava que o meu suor era por conta de eu ser gorda. E, tipo assim, a minha queixa não era no meu peso. Sim. A minha queixa era o meu suor, era só isso. Tá. E aí, ela contornou a consulta de uma forma, sabe? E fez parecer que o meu problema do suor era porque eu estava acima do peso. Exatamente. Entendi. E aí, ela me prescreveu. Isso tem uns 2 anos, eu acho, mais ou menos. Não tava nessa febre de Ozempic que tá agora. Mas já era um negócio... Já era uma conduta pra... pra perda de peso. Porque eu sei que é de controle de... Diabetes, né? Isso. Aí, ela meio que contornou e... Mas em algum momento você aceitou isso? Não, eu falei pra ela, olha, eu vou pegar a receita, mas eu não vou comprar porque eu não vou tomar. Tá. Então você já deixou claro Nunca, nem mais voltei naquela mulher, pelo amor de Deus. Eu saí de lá tão indignada que Jesus amado. É porque assim, às vezes... Vou dar exemplo de coisas que eu faço, né? Mas não é assim. A pessoa chega e ela tá, sei lá, com indisposição. A gente faz os exames, vem tudo normal. Só que ela dorme tarde, acorda cedo ou acorda muito tarde. Enfim, tem uma rotina mega bagunçada. E por causa da rotina mega bagunçada, come mega errado, tal, ela tá acima do peso. Aí eu falo assim, olha, eu acho que a sua indisposição, já que a gente fez todos os exames, é por conta do excesso de peso. Ok. Você quer tratar isso? Você quer... Não precisa de remédio, tá? Você pode ir no nutricionista, pode... Não é obrigatório dessa forma, mas eu acho que é isso que tá causando a sua indisposição. E daí, eu sempre espero a pessoa concordar, porque, igual você falou, a pessoa não foi atrás disso. Não era o que eu queria. E depois eu fui descobrir, aí na semana seguinte tinha consulta na psiquiatra. Falei pra ela desses mesmos sintomas, aí ela perguntou assim, Vitória, você tá tomando genérico? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque dependendo do laboratório do remédio, tem efeitos colaterais diferentes. Aí eu passei a tomar um remédio que não era genérico, de outro laboratório, e a sudorese parou. Então assim, realmente, entendeu? Né? É muito difícil. Então foi assim, esse de gordofobia mais velada, uma coisa mais, sabe? Sutil. Mais escondida, eu acho que esse foi um episódio que me deixou muito chateada. Entendi. Muito. É porque eu acho que às vezes o remédio entra como, tipo assim, vai só tomar esse remédio aqui. Que resolve logo. Resolve logo. Tipo assim, o que ia acontecer se você tivesse tomado remédio? Você não ia ter prazer em comer. Você não ia comer a mesma quantidade que você come. Sim. Não é só a questão de perder peso. Tem muito a ver com o que vai acontecer no processo da sua vida. Sim. Então, tem gente que vai querendo perder peso, mas que não tolera. Porque eu não gosto que a pessoa sinta que tá diminuindo o prazer na vida, entendeu? Sim. Tipo, eu tenho um paciente homem, inclusive, que ele falou assim,
eu adorava churrasco, eu adorava tal coisa, tal coisa, tal coisa. E agora eu fico triste quando tem. Eu fico na minha casa, eu falei, pois então a gente vai trocar, a gente vai tirar. Não dá pra viver assim. Não, Apesar nossa. de ser, tipo, às vezes uma necessidade muito muito extrema, perder peso. Certo tipo de pessoas realmente precisam perder bastante peso, Uhum. dependendo do tipo de doença que tem. Mas não dá pra ser assim. É. Então, se você, tipo, toma esse Ozempic aí, ó. Não é assim que acontece. É porque tá muito banalizado Tá também, muito. né? Então Nossa. é bem complexo. Ai, gente, é um absurdo, eu acho, esse remédio. Eu Meu Deus. queria que tivesse receita controlada. Não tem, né? Qualquer um pode Não, comprar. qualquer um pode comprar. É bizarro isso, eu acho uma loucura. Então, essa parte eu acho que é a mais sensível pra mim. Porque eu acho um remédio bom, eficaz. Tem gente que não tem efeito colateral, que ajusta super bem o dia a dia. Consegue só reduzir tamanho de porção e tal, tal, tal. Mas tem gente que é completamente contrário. E daí, toma a torta à direita e começa a ter, tipo, extremos de magreza aí, que são completamente Sim. fora do normal, né? Completamente fora do É. normal. Mas e tipos mais explícitos? Então, Comentários, tipo, depreciativos. pra ser bem honesta, pessoalmente, tipo, eu nunca fui atacada pessoalmente, por exemplo. Que eu sei que tem gente que passa por umas coisas tipo, a pessoa chegar na sua cara entendeu? Ouço muito essas histórias. E eu fico chocada, porque eu penso, gente, como que alguém tem coragem? Assim, eu já tive, por exemplo, comentário daquela tia na No ceia almoço de de Natal. domingo, aham. Sabe? Ai, você deu uma engordada, né? E eu falo assim, tia, eu sempre fui gorda, eu não dei uma engordada. Eu sempre tive esse tamanho que eu tenho. Mas já é uma coisa que eu... Pra você entra por não... um ouvido e sai pelo outro, sabe? É porque pra você não fixa, né? É, eu não. tenho muito paciente que... E a tia gorda, tá? É Não é magra, não. lógico, Gorda mas também. sempre. É, gorda também. Isso aí, É. você pode esperar. Então assim, eu nunca, pessoalmente, pra ser bem honesta, eu nunca tive, mas também porque eu nunca dei espaço. Eu sempre fui muito certa da pessoa que eu sou. E o fato de eu ser gorda não é uma ofensa pra mim. Pra mim, a pessoa me chamar de gordo não é como se ela estivesse me xingando. Mas assim, Pra muita gente é. tanto Eu que acho. é uma coisa muito engraçada isso também. Tem muita gente que vai, às vezes... Ah, de quem que você tá falando? Ah, daquela menina gordinha. Pode falar que é gorda. Não tem problema. Você não precisa usar o diminutivo pra tentar amenizar o fato da pessoa ser gorda. Né? Você não tá chamando ela de cuzona, sei lá. Eu posso xingar? Desculpa, nem sabia. Não tem problema. Não é uma ofensa, não é um xingamento, não é nada do gênero. É uma característica dela. Da mesma forma, você fala que a pessoa é branca ou preta, se eu tenho um cabelo castanho ou loiro, se tem um olho claro. Então, assim, mas de comentários que eu já ouvi mais, que me incomodam mais, é na internet. Por conta do Comeditas. Isso que eu ia te perguntar. Porque na cara a cara, é muito mais difícil da pessoa ter coragem. Sim. Como que é no Instagram? Então, a internet é terra sem lei, né? As pessoas acham que elas podem falar o que elas bem entendem, só porque elas estão atrás de um celular. E aí, durante muito tempo e de muitas formas, eu filtro muito o que acontece. O que aparece de vez em quando. Eu criei uma comunidade muito legal no Comeditas, então é raríssimo de aparecer comentários assim. Raríssimo. Normalmente, quando aparece, é quando o vídeo viraliza e chega aquele Fura a bolha. monte... Aí sempre tem né? E sempre tem uns comentários meio assim. Só que os comentários nunca são tipo assim, nossa, que menina gorda. Não. É tipo assim, nossa, você comeu tudo isso? Ou, tipo, eu acho assim, pior, sabia? Então, e aí a pessoa simplesmente esquece que às vezes eu levo tipo 3, 4, 5 pessoas pra comerem junto comigo, sabe? E ela tá vendo no vídeo só o que eu quero que ela veja. Então, eu nunca tive um comentário mais direto de ofensa, da pessoa querer me ofender numa briga, sabe? Sempre foram coisas mais... Igual o da consulta, né? Tipo assim... Isso, um negócio tipo, mais... Nossa, comer tudo isso vai passar mal, isso, né? exatamente. Tipo, você vai engordar comendo tudo isso. E na internet é um negócio... Nossa, é difícil, viu? Mas é aquela coisa, assim, eu também não dou espaço. Se eu vejo que tá
Eu bloqueio, sabe? Não deixa a pessoa crescer. Não deixo. Porque não dou senão... palco. Não dou palco pra maluco. Aí não entra vários outros também, né? Porque não, a galera vem vai na junto, onda, vai na onda. A galera isso vai daí. muito na onda. Principalmente na internet, nossa. Nossa, teve uma Demais. vez que eu postei um vídeo também sobre um assunto mais assim... Nem acho polêmico, sobre transgênero. Tipo, hormonização e tal. E aí, veio uma pessoa comentando. Sempre, nossa. E era estudante de medicina. Pensa, vai ser um ótimo, né? Vai. Enfim. Excelente profissional. Aham. E daí começou a juntar. Apareceu o grupinho. Aí eu falei assim, tipo, já restringi Bloco em tudo, todos. acabou. Eu faço isso também. Não dá, Não dou porque espaço. é igual você falou, eu quero criar uma comunidade do bem. Gente, pra quê? Eu fico pensando, as pessoas não têm nada pra acrescentar. Elas fazem esse tipo de comentário, sabe? Mas sabe o Nossa. que eu percebi? Que às vezes as pessoas são assim no Instagram, na vida real, elas também não são boas pessoas. Não, nunca é. Eu recebi uma paciente essa semana que ela foi num pronto-socorro com dor no nervo ciático. Uma dor aguda, não era aquela, ai meu Deus, aquela pessoa que vai toda semana com dor. E se fosse também, tem que Sim. tratar. Enfim, tava com muita dor. O ortopedista falou assim, não, isso aí é só rezar. É só rezar. Meu Vai Deus. adiantar, não. Vai pra sua casa, reza. Vai fazer uma ressonância. Eu falei assim, nossa, e ela é muito ansiosa. Ela, não consigo Já entrar na desesperou. ressonância. Desesperou. Ela, não. Pega um grupo de oração e entra lá dentro e começa a cara. rezar pra todas as pessoas. Ela com dor. Não passou remédio pra dor. Passou uma ressonância que ela ia ter que fazer no outro dia. Ressonância e terço. Exato. Ah, pelo amor de E Deus. aí, pior. Calma que piora. Ela estava fazendo tratamento comigo. Está tomando Ozempic. Ela já tem uma idade bem maior. Ela, tipo assim, ela tá perdendo 1 quilo por mês. Que pra ela tá fazendo muita diferença. Aí ele falou assim... Aí ela perguntou se tinha a ver com o remédio. Se a dor era por conta do remédio. Aí ele... Eu sou super contra o Ozempic. Porque esse povo aí que fica querendo emagrecer rápido... Papapá. Tipo, coitada. Rápido. Rápido, 1 quilo por mês. E aí, ela ficou mais desesperada ainda, Nossa. porque daí... Enfim, esse contexto. Aí eu fiquei super chateada, eu queria ir atrás desse médico, eu queria ir mandar uma mensagem pra ele, falar, olha, você tem que ser um pouco mais humana e tal. Eu tava indo atrás, eu fui atrás, eu achei o contato dele e tal. Aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, não, ortopedista? Ortopedista? Você vai falar com ortopedista, tem certeza? Deus Vai adiantar nada. Aí eu fiquei, parei, pensei, dei uma esfriada na cabeça. Aí, fiquei sabendo de uma outra história, de um outro ortopedista, que viu esse vídeo e falou assim, inclusive foi um amigo meu que me contou. E falou assim, nossa, mas óbvio, gordo é péssimo mesmo, é horrível pra operar. Como que você faz pra operar gordo? É super difícil. E realmente... É super fácil perder peso. Não precisa de Ozempic, é só fechar a boca. É, sempre assim. É assim, ó. Aí eu pensei assim, gente, se essa pessoa é desse jeito, que é uma pessoa que não tem nada a ver com o cara do vídeo que eu falei, é tudo ortopedista, não vai valer a pena eu ir Não. atrás disso. Entendeu? Não vai valer a pena, eu não vou mudar a cabeça dele, eu só vou me estressar. É muito difícil essas pessoas que são Oi. tóxicas, fora e dentro do Instagram. Enfim, tá meio puxado, sabia? Mas é mesmo. A galera é bem sem filtro, assim. E aí eu acho que quando dá espaço pra um maluco, gente, aparece tantos outros. Tantos outros. Que ficam confortáveis em... de falar bosta, nossa. em concordar com o que tá errado Depois o ali. pessoal tá se sentindo muito confortável em ser burro. Exato. Ultimamente, sabe? Só que aí É uma ninguém... coisa que- Parece que tem tanta gente que é burro junto. Mas que tanto de pessoas! Eles se sentem muito confortáveis em ser Exato. burros juntos. É muito difícil mesmo. Atrai o outro, Atrai, é uma loucura. exatamente. Sim. E a questão da valorização da aparência, por você ter um Instagram, tipo, que já é bem conhecido e tal, essa questão da aparência te incomoda, pessoalmente? Ou os comentários, às vezes, vêm em relação a isso? Não vem. Na verdade, assim, hoje em dia, não me incomoda mais tanto. Eu já passei por um processo muito de, tipo assim... meus amigos todos vão sair hoje, mas eu não tenho roupa pra ir, então eu vou ficar em casa. Ou, tipo assim, eu tenho um casamento pra ir. E achar vestido de festa pra mim é super difícil. Porque os vestidos de festa que tem pra pessoas gordas é sempre vestido de vó. Sim.
De pessoas velhas. Pessoas velhas, Então eu não vou nesse casamento. Eu já tive muito essa fase, muito. Aí eu entendi o meu processo e eu entendi o que era bom pra mim em relação à minha aparência. Então, hoje em dia, eu sou bem resolvida com isso. É óbvio que tem coisas que me incomodam, por exemplo, o meu peito é muito grande. Então, tem alguns tipos de roupa que eu não me sinto confortável em usar. Mas não é porque eu sou gorda, é porque meu peito é grande. Tem muita gente que é magra, que tem o peito grande, que passa pela mesma situação. Que eu. A mesma coisa que mulher que tem uma bunda muito grande, que tem uma coxa muito... Ou o contrário, né? Ou muito pequeno. Exatamente. Então, assim, eu tenho esses incômodos ainda, mas são coisas mais pontuais e que hoje em dia eu lido bem. E que você consegue reverter a situação. Tipo assim, eu isso não aqui deixo não de sair hoje em dia mais, porque eu não tenho roupa. Eu boto qualquer short, camiseta que eu tenho no meu armário e saio. Isso não é uma coisa que me preocupa mais. Mas também é uma coisa que eu adquiri com a idade, maturidade e processo de aceitação. Sabe? Eu acho que a maturidade é a principal coisa. Processo de aceitação. Terapia, você faz terapia. Faço, tudo. Porque também eu acho que é uma coisa que Sim. não dá pra você sozinho conseguir Não, impossível. superar tudo isso. Não tem como. Porque, assim, é um caminhão de coisas que jogam em cima da gente, sabe? De pressão social, de pressão estética, de pressão profissional, de tudo. Ai, que você é gorda, você tem que compensar em outras áreas, você tem que ser boa, não sei o quê. E aí as pessoas vão só vomitando um monte de coisa em cima de você. Se você não tem… se você não sabe como canalizar isso, vira um… Internaliza e você vai sofrer, horrível, assim, extremamente. Horrível. Eu vejo muito isso, pessoas que às vezes vão procurar tratamento pra perder peso. Não é porque ela quer. Não é porque ela tá disposta a fazer alguma mudança no estilo de vida. Nossa… E, infelizmente, na maioria das vezes, é pessoas que estão dentro de casa. As pessoas que você mais ama. Mas é mesmo. Ou é filho, ou é marido. Nossa, marido. Mas é mesmo. Eu já quase fiz… Eu adoro falar para as minhas pacientes divorciarem. Separa! Eu falo, gente, mas assim, é difícil, né? Mas é mesmo. E é uma coisa que, assim… Eu também, uma coisa que eu nunca dei espaço. Sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa de muitos amigos. Muito. Eu tenho um ciclo social muito grande. Então, eu nunca fui uma criança gorda, sem amigos e que sofria bullying. Então desde a infância. Sempre tive muitos amigos. Sempre fui muito sociável. Sempre fiz comunicativa. Muito, muito fácil. E assim, tenho amigos de muitos anos. Desde, sabe? Então, assim, cultivo as minhas amizades muito bem. E nunca perdi amigos porque sou gorda ou porque… Não. Mas quando eu sentia que tinha um incômodo ou alguma coisa assim, eu já… Você já se afastava? Eu não dava espaço. A mesma coisa pra relações amorosas. Pessoas que eu já me relacionei, namoros, etc. Também são pessoas em que é óbvio que tem toda aquela insegurança do corpo, né? Isso é uma coisa que acontece até com pessoas magras dentro do padrão. Inseguranças no geral. Mas, pra mim, sempre foi muito uma questão também. E aí, também foi sempre uma coisa que eu trabalhei muito com as pessoas com quem eu me relacionei. Então, sempre falei muito abertamente sobre isso. Sobre coisas que me incomodavam, sobre coisas que me deixavam confortável ou desconfortável. Sempre fui muito comunicativo em relação a isso. Porque se eu não falo, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Entendeu? Você quer que a pessoa adivinha. Gente, e aí ela tá na sociedade que só fala contra. Lógico. E daí… Então, assim, sempre fui muito de falar sobre essas coisas pra deixar claro, pra sabe? você se sentir mais segura e mais confiante também, né? Exatamente. Porque daí todo mundo que tá perto de você já tá perto por conta disso. Já tá Sim, sabendo. Exatamente. Né? Então, quanto a isso, assim, de relações, assim, no geral, assim, de tudo. E aí, com certeza, foi uma coisa também que você foi aprendendo ao longo do tempo. Nossa, né? Principalmente, eu acho que relacionamento amoroso, porque é muito mais sensível do que uma amizade, do que família. Exatamente. Mas, assim, também foi uma coisa que foi muito um processo, assim. Por exemplo, eu sempre fui gorda, sempre fui acima do peso. Só que na época, por exemplo, do ensino médio, início de faculdade, ali mais ou menos, eu tava acima do peso, mas, sei lá, 10, 15 quilos, 10 quilos acima do peso. Era uma coisa… Mas eu sempre, igual você que a gente comentou antes, eu sempre fui mais gorda do que as outras meninas, que eram muito magrinhas. Então, sempre foi um negócio que, tipo, destoou demais, sabe? Eu tenho amigas muito baixinhas, muito magrinhas, então… E eu, desse tamanho que eu sou, imensa, mulher altíssima. Então, sempre teve
esse comparativo. Aí hoje em dia eu olho as fotos do meu terceiro ano, eu fico horrorizada. Exato. Eu fico assim, gente, como é que passava na minha cabeça que eu era uma pessoa gorda, meu Deus. Eu era Desse magra, jeito, desse jeito. sabe? E aí, assim, então, é o processo da idade, do amadurecimento e também do entendimento de como funciona a quantidade de pressão social que a gente passa. Muita pressão social. Nossa, o tempo inteiro, né? É E sabe bizarro. que isso de ter a comparação, assim, de pessoas muito mais magras, você parecer muito mais gorda, isso faz com que tenha um aumento maior do peso. Sim. Isso aí, eu tenho um paciente que fala assim, eu queria voltar pra época que eu era muito gorda na faculdade. Que Sim. naquela época eu tava ótima, tava feliz comigo mesma, eu fazia Sim. 1000 coisas e hoje tá muito Exatamente. diferente. Exatamente. Então essa é muito, muito difícil. A pressão social, você acha que vem mais por conta de machismo? Você acha que vem por conta de, sei lá, cultura da magreza? Então, vou abordar um assunto sensível para os goianos. O goiano é muito preconceituoso. Muito. Muito por conta da cultura do... Ai, você bem... Vamos lá, se ficar ruim você corta, tá? Esse pedaço. Tá bom. Mas é porque, assim, eu acho que a gente tem a cultura do agro muito enraizada aqui em Goiânia. Em Goiás, no geral, né? Falo em Goiânia porque morei aqui minha vida Eu inteira. atendo no interior, é pior. É. Então, assim, eu acho que o goiano, ele é muito preconceituoso com tudo. Com tudo. Muito preconceito com negros, com pessoas LGBTs, com pessoas gordas, com mulher... Todo. Eu acho que o goiano é muito preconceituoso. E eu só fui ter noção disso ano passado. Porque assim, eu não tinha tido tanta noção dessa diferença cultural da cidade, assim, até ano passado, foi quando eu me relacionei com uma pessoa de São Paulo. E eu pude ver que a cabeça é muito mais aberta, sabe? É muito diferente, Marielle. Tipo assim, e é uma coisa que eu fiquei chocada. Como Chocada. que eu estava, né, vivendo aqui e não sabia que existia É essas um negócio pessoas com a cabeça? muito chocante. Porque, por exemplo, pra mim, eu achava uma loucura eu me relacionar com um homem mais magro do que eu. Porque tem sempre aquela coisa, né? É super comum você ver num relacionamento uma mulher magrinha e um homem gordo. Super comum. Mas você vê num relacionamento um homem magro e uma mulher gorda, é um negócio tipo assim. Por que que ele tá com ela? Exatamente. Então, na minha cabeça era um absurdo eu me relacionar com um homem mais magro. Eu ficava assim, por que esse homem tá atraído por mim? Até quando aconteceu. E aí, simplesmente, a minha cabeça fez assim, ó, push, sabe? Porque eu não tinha nem ideia. Então, assim, o goiano é muito preconceituoso. No geral, em tudo. Não só nessa questão de pessoas gordas, mas no geral, todas as minorias são... Nossa! Concordo 100%. Aqui em Goiânia é foda. É muito foda. Então, assim, é difícil. Sabe? Porque vem de todos os lados. Vem de todos os lados. Sim. Vem de todos os lados. Não vem só de homem, Não. mas também não vem só de mulher. Tipo assim. Vem de todos os lados. todos os E lados. assim, aqui, como tem muito essa coisa do... das meninas, né? O sertanejo, aquela coisa mais assim, que é... Super arrumada, tipo, ao extremo. Nossa, vai num bar, tem que vestir um seu brilhante, Saltão. salto e aquela... E assim, eu sou zero essa pessoa. Zero. Detesto. Então assim, eu sinto até que pra galera que não curte esse tipo de espaço, não tem espaço aqui, sabe? Então, Opção. Então fica acabando uma coisa, você meio que se sente obrigado a participar de coisas que você não curte muito fazer, sabe? É meio assim. Então eu acho que o goiano é muito preconceituoso, até, por exemplo, com questão de comida, restaurante. Coisas diferentes que abrem aqui em Goiânia não duram. Não vão pra frente. Tinha um restaurante de comida tailandesa aqui no Centro-Oeste, Same. Eu vou lembrar dele pra sempre. A comida era, tipo assim, extraordinária. A comida era maravilhosa. E eu sou muito fã de comida, eu gosto muito. Só que fechou, quebrou. Não Tava tinha sempre público, vazio, porque né? as pessoas aqui em Goiânia é sempre assim. Rodízio japonês, hambúrguer, jantinha. Acabou. E aí, se tiver um restaurante desses que serve, né, à la carte, papapá, aí é só, tipo assim, Italiano. nível alto. Não, só italiano. Nível... Só italiano. Toda esquina italiana aqui em Goiânia agora. Mas também não é acessível. Não, caríssimo. É. A carbonara R$80. Sim, exatamente. desse Então, jeito. assim, até nesse nível de preconceito, entendeu? O goiano tem essa coisa que... Me pega muito isso, gente. Eu acho uma loucura. Porque aqui em Goiânia tem que ser padrão em tudo, né? Tudo, pô! Se você nasceu com um Gente. cabelo fora
fora do lugar, acabou. Eu acho uma loucura essas coisas. Gente, até... Olha só que coisa ridícula. Eu me mudei pra São Paulo um tempo atrás. E aí, a gente fez a mudança de caminhonete. Nós alugamos uma S10 aqui em Goiânia. Enfiamos a mudança, levamos pra São Paulo. Devolvemos a S10 lá em São Paulo. E, pô, caminhonete aqui em Goiânia… pelo amor de Deus, mato, né? A cada 10 carros, 5 é uma caminhonete. A gente dirigindo a caminhonete lá em São Paulo… Eu falo, caralho, não tem uma caminhonete nessa cidade. Eu sou a única caminhonete da cidade de São Paulo. Eu fiquei… Sim, as pessoas fora de Goiás, sei lá, do Mato Grosso, que deve ter muita coisa de fazenda, não tem caminhonete. Com certeza. Não tem. Gente, e eles deviam olhar pra você falando assim, gente, quem que é essa pessoa mulher com esse carro desse tamanho? Exatamente. Então, tipo assim, tem umas coisas culturais que é bizarro. E aí, esse rolê do preconceito, assim, com tudo, é foda. É muito difícil. Eu fiz um episódio o primeiro episódio da temporada foi com a psicóloga falando sobre estigma. Né? E daí, ela não quis falar que é, assim, uma coisa cultural e tal, assim. Nossa. Mas a gente conversou muito abertamente sobre isso. Que em todo lugar, em todos os lugares, tem uma questão de que, se você é gordo, você não vai ser bem sucedido, não vai ser bem aceito. Tem também os estereótipos, né? Porque o gordinho é engraçado, porque… Tem que compensar em outras coisas. Tem que compensar em outras coisas. No filme… o gordinho só se dá bem quando ele faz alguma coisa que, tipo assim, ou engraçada mesmo, ou passou a perna em alguém. Não é nunca por, tipo, por ser inteligente, bem-sucedido, tipo, competente. Tem muito estereótipo na mídia, né? Nos filmes, na grande imprensa. Filme sério é o que mais tem. O que mais tem? Antigamente era pior, né? Dá até vergonha de ver hoje em dia. Antigamente era muito pior. Nossa, gente, tava passando aquele filme Amor é Cego na televisão. Nossa, aquele é tenso. Meu Deus, me deu, tipo assim, vergonha física, e eu amava. Sabe? Nossa… Não, na época a gente amava, assim, eu não sei. Tipo, achava loucura. muito engraçado. Mas é uma coisa muito louca mesmo, assim, E essa coisa também, assim, do preconceito, do goiano, assim, que me pega também, é que a galera também não reconhece. Se você fala pro goiano que ele é preconceituoso, Jesus amado. Você tá… Vem pra cima de você. Concordo. É bem difícil de aceitar. E assim, eu amo Goiânia, gente. Eu acho uma cidade muito gostosa de morar. Muito. A gente tem uma qualidade de vida muito boa. A gente faz de carro qualquer coisa em meia hora, sabe? Eu acho a qualidade de vida da cidade de Goiânia muito boa. Mas o tal do goiano… Porra, estraga muito. Tá bem complicado. Eu acho que tá melhorando aos poucos, mas assim, bem aos poucos. Porque eu atendo no interior também. E a diferença do interior pra cá… nem imagino. Já tá, assim… E aí, eu tenho uma cabeça bem mais aberta, né? Com todos os pacientes que eu atendo muito paciente que tem uma religiosidade, assim, mais aflorada, uma né? Coisa bem tensa. E aí, é muito difícil falar que… Putz, seu marido é machista. Caramba! É por isso que você tá desse jeito, tá chorando, não sei o quê. E aí começa a vir comentários depreciativos, né, em relação ao corpo. Bizarro. Muito pior no interior do que aqui. Mas aqui também é muito ruim. É difícil comparar duas coisas que estão ruins, né? Duas coisas horríveis. Mudando um pouquinho o tema, pra falar de questão médica de novo, né? A gente sabe que no entendimento médico, a obesidade é uma doença crônica. Sim. Inclusive, foi até difícil, depois que você me falou que não gosta da palavra obesidade. Só que eu não gosto da palavra gordo. Porque eu tenho muito paciente que não gosta, porque acha que isso é um comentário depreciativo, entendeu? Pra você não é. Eu tenho uma paciente que uma vez me falou também que era… Tipo, pra ela era super de boa. Sim. Só que a maioria não. Porque sempre que falam isso… Pra ela, é meio como se fosse uma crítica. Isso, um xingamento. A pessoa. Exato. Então, aí eu não gosto de ser essa pessoa que às vezes eu tô lá no consultório e aí ela não vai gostar. E entendeu? assim, mas é porque também o gordo sempre foi usado como xingamento. Sim. Né? Você sempre, quando você vai ofender uma pessoa, você é gordo. Você é gordo, você não serve de nada. Então, tipo assim, é a mesma coisa do preto. A mesma coisa do gay. Entendeu? Então, quando usado de forma pra ofender a pessoa, quando usado de forma pra depreciar, aí eu entendo ficar, né, chateado.
ir mal com a situação e tal. Mas quando é pra você usar como característica da pessoa, sabe? Tipo, aquela pessoa ali é magra. É, exatamente. Pronto. Então Ninguém eu acho acha que ruim, inclusive. Isso, exatamente. Ninguém acha ruim. Ah, você emagreceu. Ai, tá tão magra. Aham. Ai, eu acho Só tá isso. com câncer. É, tipo isso. Usando Ozempic até... Exatamente. Então, tipo isso. Ai. Mas enfim, como a gente sabe que na medicina e tal, a obesidade é uma doença e tal, como que você faz pra conciliar essa visão de obesidade como algo que precisa ser tratado? E também a questão de aceitação do próprio corpo, de que o corpo é livre. Me conta como que se equilibra isso. Então, eu também demorei muito a conseguir ter esse equilíbrio, porque as coisas que eu fazia que eram que são feitas pra emagrecer, que é atividade física, comer coisas saudáveis, fruta, verdura, não sei o quê, eu sempre fiz a vida toda pra perder peso, não pra ter saúde. Então, eu precisava fazer porque eu precisava ser magra, não porque eu precisava ser uma pessoa saudável. Então, eu sempre fiz com muita raiva. Odiava fazer atividade física, eu detestava, odiava. Ficava pingando de uma atividade em outra pra ver qual eu odiava menos. Quando eu passei a fazer porque eu precisava ser saudável, porque fazia bem pro meu sono, eu dormia Saúde melhor, mental. pra minha saúde mental. Eu conseguia ter um dia mais produtivo quando a primeira coisa que eu acordava e fazia era ir pra academia. Quando eu passei a ter essa visão, passou a ser menos sofrido, sabe? Passou a ser mais um processo de autocuidado e... Skincare, Isso, tipo aí. entendeu? O hidratante que eu passo no pé à noite. É isso. Então, assim, foi mudar a visão. Porque a vida inteira eu cresci com a minha mãe falando, não, você tem que fazer atividade física Pra emagrecer. Pra emagrecer. Se você não fizer atividade física, não vai adiantar nada. Então, Sempre é como uma punição. Exatamente. O exercício é uma punição, Exatamente. a salada é uma punição. Aí eu entrei numa academia nova esse ano, eu cheguei no personal e falei, aí ele perguntou pra mim, qual é o seu foco? Aí eu falei, eu quero ser uma velha que agacha pra pegar a sacola do supermercado e não trava a coluna. O meu foco é esse, eu quero ser saudável. E aí, esse é meu foco na academia. Eu faço academia, faço beach tennis, faço caminhada com a minha mãe, faço um monte de atividade. Mas o meu foco é esse, é ser uma velhinha que consegue fazer as compras sozinha, sem precisar de um cuidador. Porque eu quero ser uma pessoa saudável, entendeu? Só que a minha visão demorou muito pra ser essa. Muito. Porque eu passei anos da minha vida com as pessoas falando pra mim que eu tinha que fazer academia pra emagrecer. Pra secar. A minha mãe é magra. Minha mãe é uma pessoa super magra, alta. Sempre foi muito magra e muito alta. Aí, ela entrou na academia. Eu falei assim, mãe, você quer entrar na academia pra quê? Ela falou assim, eu quero ser braçuda. Ótimo objetivo. Arrasou, é isso mesmo. Aí tamo lá, nós dois na academia. Eu pra ser uma velhinha saudável e ela pra ser braçuda. Então ótimo. Cada um não é? com o seu objetivo. Mas aí foi muito isso, sabe? Foi um processo de entender que não era um sofrimento fazer atividade física. Não era um castigo, nem uma parte do meu dia em que eu tava fazendo uma coisa que eu odiava fazer. Mas era uma coisa que fazia parte da minha rotina como um autocuidado, sabe? E já quebra um dos principais estigmas de que a pessoa gorda É sedentária. Nossa, gente. Preguiçosa. Porque daí sedentária é uma Isso coisa. me pega Preguiçosa. Isso me Não pega dá muito. conta de fazer nada, entendeu? Isso Então me pega é muito. super comum. Inclusive, eu já vi comentário de... Eu não sei se foi de uma paciente, enfim. Que ela é super atleta. Ela faz 1 milhão de atividades. Todos os dias da semana, ela tem algum exercício que ela faz. Aí ela disse que foi num médico X, não lembro nem se era ortopedista, que ortopedista sempre tem Trauma. essas. Falou assim, mas é lógico que você tá, sei lá, acima do peso, eu nem lembro o que era. Você não faz exercício? E a mulher... Mulher. Gente, a mesma coisa da Bia lá, do judô, na Olimpíada. A mulher daquele tamanho, sabe? E uma super atleta. Forte. Não. Forte, habilidosa, É tudo um negócio isso. que, assim, isso me pega muito, muito, Marielle. Tipo assim, o tal do sedentarismo, por muito tempo eu fui. Justamente porque a atividade física pra mim era uma tortura. Uma tortura. Porque era uma obrigação. Uma obrigação. Você tinha que ir por conta de perder peso. Exatamente. E hoje em dia, eu nunca estive tão ativa como eu estou agora. Não, e olha só, outra coisa que atrapalha. Você começa a fazer exercício pra emagrecer. Aí você não emagrece.
Você fica puta, né? Que Aí você não vai emagrece. vai continuar exercício por quê? Pra quê? Exatamente. Já que tá fazendo e não tá adiantando, Exatamente. é uma das principais causas que as pessoas param de fazer exercício. Aham. Porque o objetivo não é aquele, não deve ser Tô aquele. perdendo meus 10 quilos por mês, por quê? Por quê? Mesmo tomando Ozempic. Tá. Então, assim, é bem complexo. Sim. E na medicina, assim, o que a gente tem? A gente não tem mais o IMC como o peso ideal para todo mundo. Aham. A gente tem assim, ó, você tá com peso X e tá sentindo alguma coisa que tá te incomodando, ou tem algum exame seu que tá alterado, tem algo do seu coração que não tá conseguindo suportar o seu peso. A gente pede uma perda de 10 a 15% do peso atual. Ou seja, a pessoa com 120 quilos, ela precisa perder 12 quilos. Ela vai estar dentro do IMC normal para altura? Não vai. Mas já vai melhorar todos os parâmetros de saúde. Então, é um conceito diferente, que é recente. Então, eu acho que até no meio médico, teve muito preconceito em relação a isso. Tipo assim, acho que top 1, né? Médicos preconceitos sobre obesidade. Só agora que tá tendo esse conceito novo, que chama obesidade controlada. Vamos supor, eu estava com 120, agora eu estou com 100. Ainda tô com obesidade grau 3, vamos supor. Mas eu tô com 100 e eu já tive 120. Então agora eu estou conseguindo manter, fazendo exercício, comendo fruta, verdura, salada. E tô ótima. Meus exames melhoraram, meu fígado tá ótimo, papapá. Eu não preciso chegar nos 60 quilos pra ficar com peso ideal pra minha altura. Então isso eu acho que é uma mudança de paradigma muito grande. Com certeza. Vai ser super difícil pra todo mundo alinhar, né, Ainda esse mais pra pensamento. médicos mais velhos e mais tradicionais também, né? Que acho que é o... Mas assim, Vitória, médicos mais velhos, mais tradicionais, eles não tratam obesidade. Não tratam. Porque assim, eles falam, você tem que perder peso. Seu joelho tá doendo? Você tem que perder peso. Adeus. E pronto. Se vira. Né? Vai lá. Faça o que você tem que fazer. E eu vejo que a maioria dos pacientes que vêm procurando já procuraram 1 milhão de outros profissionais mais antigos. Não deu renomados, né? Porque tem muitos médicos famosos. Aqui em Goiânia, negócio falou, Goiânia. A questão do status, né? Então, tem aqueles médicos que já são muito consagrados. E que estão aí já há muitos anos e que não tem essa vivência nova, muito menos a cabeça aberta para entender que muitas vezes não vai ser necessário perder o peso que eu quero que você perca. Você que tem que saber o tanto que você quer perder, né? Então, assim, tem muita gente que chega perguntando para mim quantos quilos que eu preciso. Você acha que eu preciso perder? Eu falei assim, olha, não sou eu que tenho que decidir isso. O corpo é seu, você que sabe. Então, eu acho que é uma coisa que de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Mas que vai melhorar muito, eu acho, que para as pessoas que vêm buscar uma ajuda. Deveria ser, assim, mais difundido, né? Esse conceito. Só que a gente vai de passos de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho, uma hora a gente chega lá. Mas é isso mesmo. Além desse preconceito direto de comentários e papapá, tem questão de acessibilidade. Você já passou por alguma coisa? Cara, que já te incomoda? precisamos falar sobre assentos de avião. Urgente. Gente. Eu acho que é o que mais incomoda. Né? Até pra gente magra, aquele negócio é um negócio assim, assustador. Pra gente alta. Juro Pode ser magro, mas alto também, né? Então, assim, a tal da acessibilidade também é muito. Também é um negócio muito escondido. Que as pessoas normalmente não percebem. Mas assim, por exemplo, catraca. Nossa, uma coisa que é complicado, assim. Box de banheiro. Sabe? Em hotel, em algumas coisas assim também meio complexo. Mas o tal do assento do avião, um negócio é o que mais mim, pega, porque são muitas horas na mesma posição. E assim, você tenta ser confortável de um jeito, aí outra coisa fica desconfortável, entendeu? E tem outra pessoa do lado que vai reclamar. Por exemplo, eu só viajo no corredor. Por quê? Eu consigo esticar minha perna pro lado de fora. Então dá uma amenizada. Só que em voos de muitas horas, tipo voos internacionais, sei lá, eu quero dormir. Eu não consigo dormir sentado no corredor, entendeu? Então eu priorizo o meu sono, que é na janela, que eu consigo encostar pra dormir. E foda-se, eu fico apertada às 10 horas que eu vou ficar dentro do avião. Mas assim, usar banheiro dentro de avião é um negócio que é assustador. Então assim, começou
a acessibilidade me pega muito nesse ponto, sabe? São coisas assim. Não foi feito pra população atual. Isso. E aí, eu tava escutando um podcast um tempo atrás também, que a menina tava falando sobre. Ela falou muito sobre acessibilidade, o mundo que foi construído pros homens. E aí ela falava muito sobre, por exemplo, projetos de arquitetura que tem a altura padrão de pia, de coisas assim. Foi feito para um homem europeu, branco, a altura X, peso tamanho X, X, etc. Então, se você não é um homem branco, europeu, vai ficar desconfortável ruim. pra você. Não vai ficar legal. Entendeu? Aí, assim, e aí ela trouxe um monte de coisas exemplos. que eu, gente, nunca nem parei pra pensar. Por exemplo, eles fazem aqueles testes de airbag de carro, sabe? Que força a batida pra ver se funciona. O teste, ele é feito com um boneco, homem, tamanho X, não sei o quê. Então, tipo assim, se foge daquilo ali, você não tem garantia, não tem garantia. Você se ferra. Então, a questão da acessibilidade também me pega muito nessas questões. E aí, são muitas coisas, assim, por exemplo, provador de roupa de loja é sempre muito apertado. Muito apertado. Por quê? O foco não é fazer um provador confortável. O foco é fazer a maior quantidade de provadores possíveis. Não interessa o tamanho que seja o provador. Então, normalmente é um provador desse tamanho, né? Então, assim, são muitas questões, sabe? E essa questão do espaço é do avião também, né? Não é fazer um assento confortável a prioridade. É colocar o máximo possível. Se você tira uma fileira de cadeira, já melhora para absolutamente todas as outras pessoas que estão sentadas, mas sabe? e o dinheiro que eles vão perder? Exatamente. São 6 espaços no avião em que eles não vendem. E aí, igual você falou, as coisas foram construídas para homem, padrão, papapá. Eu acho que de uma época muito antiga, porque hoje 50% da população tem sobrepeso. Exatamente. Não é a maioria da população que é magra. Não, gente, o brasileiro, outra coisa, o brasileiro é baixo. Exato. O brasileiro não tem a altura de um holandês branco de 1,90 m. Então daria O brasileiro é desse tamanho, a altura média do homem brasileiro é 1,75 m. Então, assim, é umas coisas que foge, que não é só a questão do gordo, sabe? São várias pessoas. É muita coisa. Sim. É muito padrão envolvido. E até cadeira, né? Eu já tive um consultório que eu alugava. E aí a sala era padrão, né? Mesa, 2 cadeirinhas ali, a minha cadeira, papapá, numa clínica que tinha praticamente só endócrino. A cadeira... Eu fiquei com tanta vergonha, que chegou... Eu tava no começo da carreira. Chegou um paciente, acho que não lembro o peso dele, mas enfim, muito grande. E a cadeira, ela era com braços de alumínio, de alumínio, daqueles frios. Sei, E assim, super estreito. Você vai levantar a cadeira e vai junto, né? Exato. Grudado no corpo. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E eu não tinha... eu acho que eu não tinha nem jogo de cintura. Eu não tinha maturidade também, porque eu tava começando. De falar assim, não... Eu vou trocar essa cadeira. Lidar com a situação. Com a situação. Eu não tinha nenhuma. Então, eu fiquei o tempo inteiro tensa. Falando assim, meu Deus, como que eu... Ai, gente, é horrível. Tô fazendo isso com essa pessoa. Porque, tipo assim, naquele lugar a culpa era minha. Então, assim, super desconfortável. E aí, agora, a primeira coisa, eu tô montando clínica e tal. Sempre que me perguntam, o que você quer no seu consultório? Uma cadeira grande. Sem braço. Sem braço. Gente, cadeira sem braço. Sem braço. Eu sempre peço, Pronto. eu quero cadeira sem braço. No meu consultório agora que eu reformei e tal, sem braço. Assento, largo, confortável. Qualquer pessoa fica confortável nesse assento, entendeu? Então não precisa de muita coisa. Exatamente. É o básico. E assim, voltando... Ai, gente, é porque o assunto avião... Meu Deus, ele me mata. Uma outra coisa também que me incomoda muito é o tal do cinto. Porque tem aqueles... Extensores. Os tensor de cinto e tal. Eu não uso, não preciso. O cinto, beleza, fica de boa em mim. Só que eu já vi muita gente que precisou e a pessoa fica com vergonha de pedir. Né? Você tem que pedir pra aeromoça e tal, Mas aí a pessoa se sente, tipo assim... Eu sou diferente de todo mundo. Que merda, né, cara? Ter que ficar pedindo, me humilhando, humilhação pra pedir um negócio. Pô, o que custa já fazer um cinto maior, gente? Entendeu? Assim, é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. E esse negócio de ficar com vergonha impede muita gente de ir atrás também de uma solução para aquele problema. Porque, assim, tem gente que não...
Eu acho que questão de alimentação saudável, hoje em dia tá mais fácil o acesso, tem muita coisa no sim. Instagram. Mas ainda assim, tem gente que não tem informação nenhuma. Não tem. E que come errado, e que come muito, por falta de informação mesmo. E que daí, como vê todo esse preconceito, todo mundo falando assim, é só fechar a boca que você emagrece e tal, não busca ajuda. Não. E aí a vergonha entra também nesse aspecto, né? Com certeza. Entra em vários aspectos, inclusive. Com certeza. E aí, prefere ficar numa situação super... Por exemplo, esse rolê do cinto. Prefere ficar... Um perigo que é fazer uma viagem de avião sem cinto. Do sabe? que pedir. Do que pedir. Então, assim, são muitas questões, assim. Essa questão da acessibilidade é muito difícil. E o que rola? Como sempre foi normal ser do jeito que é, as pessoas... Não querem mudar. E passa despercebido. Não, e passa despercebido. Entendeu? Tipo, a culpa é minha. Eu que sou gordo. Exatamente. Eu que não vou caber nessa cadeira de Passa avião. despercebido. E aí, eu que tenho que dar um jeito. Um paciente meu esses dias foi fazer uma prova do emprego, eu acho. Uma prova lá do emprego pra ver questão de qualidade e tal. Chegou pra fazer a prova. Ele é canhoto. Não tinha cadeira pra canhoto, primeiro. E aí, segundo, a cadeira era super estreita. Então, ele teve que sentar de lado na cadeira para destro. Pensa. Caralho, o desconforto dessa pessoa. Como que faz? Nossa. É impossível, né? Então, assim, não tem nenhum mínimo de preparo. Tá complexo. Mas é porque é aquela coisa, as pessoas só têm noção quem vive, quem passa por isso. E normalmente quem passa por isso não quer falar sobre. Então, prefere deixar do jeito que tá e vai passando. Aí, sabe? E aí continua todo mundo sofrendo, continua todo mundo sofrendo. Eu acho que às vezes vai ter que ter uma reviravolta, assim, muito grande, né, pra começar. Mas é isso. Mas assim, e é uma coisa assim, eu acho, de uns anos pra cá, a causa, as pessoas têm falado muito sobre isso, sabe? Como tem falado sobre várias outras coisas, né? Assim, as minorias têm ganhado muito espaço de fala, Essa parte boa da internet também, né? Em muitos aspectos. Então, assim, eu comecei, por exemplo, durante a pandemia, eu comecei a acompanhar, deu um boom nessa coisa de criador de conteúdo, né? Então, eu comecei a acompanhar muitas criadoras de conteúdos gordas. Pra saber, por exemplo, dica de loja de roupa, dica de acessório, dica de, sabe? Muitas coisas assim, porque eu não tinha essa... referência. E assim, eu também não tinha essa noção, sabe? De que tinha um mundo em que as pessoas falavam sobre isso. Porque, assim, as influencers, assim, da minha época de ensino médio, por exemplo, elas, sei lá, aquela galera, as modelos magras, não sei o que, aquela coisa toda horrorosa. Desculpa, horrorosa não, gente, mas... Tá tudo bem ser magro. Sem preconceito com magros não também. Não tem preconceito, tem até amigos que são. Mas é porque hoje em dia tem tido mais espaço pra essa criação de conteúdo focada pra isso, entendeu? Então eu comecei a acompanhar. E aí é muito legal, porque foi aí que, por exemplo, eu comecei a achar as lojas de roupas legais, em que eu... Você se sentia bonita. E aí, tipo, por exemplo, vestidos de festa, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Que agora eu sei onde comprar, eu sei o que fica bem em mim. Eu sei a estilista que vai ter paciência pra... Entendeu? Então, libertador isso. Todas essas questões, exatamente. Que antes não tinha. Porque quem criava conteúdo na internet era só gente magra. Nossa, então, muito bom. Foi todo um processo, assim, que... A internet, nesse sentido, foi muito boa. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Então, assim, é bom a gente aproveitar o lado bom e deixa bloqueia o lado ruim. E sai pelo outro. Sim, exatamente. E o que você acha que tem que mudar na forma como a sociedade enxerga a obesidade? Eu acho que é difícil falar de sociedade, né? Mas eu acho que os mais próximos da gente... Isso é tão difícil, cara. Assim, tudo, basicamente. Não, eu falo... É porque eu acho que, assim... Eu acho que precisa parar de ser tratado como se fosse uma grande escolha da pessoa. Sabe? Eu acho que... Gente... É uma questão que vai muito além do querer. E vai muito além de escolhas. E vai muito além do que pode e não pode ser feito, né? Igual a gente falou antes, são muitos casos, são muitas coisas que influenciam, são muitas questões. Então eu acho que o que precisa ser mudado é ter um pouco mais de compreensão do assunto. E não pode ser um tabu, sabe? É uma coisa que precisa ser falada. A gente precisa conversar sobre isso.
Porque se a gente não conversa, nada muda. Tudo continua sendo como tá, exatamente como tá. E como tá, não tá legal. Nossa, eu concordo, assim, em gênero, número e grau com o que você tá falando. Porque a maioria das pessoas não entende, não tem o mínimo de conhecimento. E não quer ter. Isso que me pega, que não quer ter. E que não quer ter, eu acho que a pessoa nem sabe que pode aprofundar nesse assunto. Entendeu? Faz sentido, pode ser. Tipo assim, eu já sei, na minha cabeça, né? Eu já sei que a pessoa tá gorda porque ela come muito. É muito fácil. É só não comer muito. Então, pra essa pessoa que tem o pensamento minúsculo, ela acha que aquilo ali não tem que ser aprofundado. E assim, envolvem tantas coisas, Marielle. Tantas coisas. Assim, por exemplo, o meu pai, ele faleceu tem 2 anos e meio, em 2022. E ele ficou muito doente antes de morrer. Então a gente passou por muito, muito tempo, assim, de cuidado com ele dentro da minha casa. Ele ficou muito ruim. E durante esse período em que... Foi durante a pandemia, então foi pior ainda. Então, durante esse período, eu engordei muito. Engordei muito. Antes da pandemia, eu não tinha o peso que eu tenho hoje. Eu era mais magra. Mas porque o meu emocional foi pro saco. Foi pro saco. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, porque a gente não saía. E aí eu precisava trabalhar, porque meu trabalho era home office. Então eu tinha que ainda cuidar do meu pai, porque minha mãe trabalhava fora de casa. Então era eu e meu irmão cuidando dele o dia todo. Então era a gente que dava banho, era a gente que dava comida, era a gente que trocava fralda, era a gente que fazia tudo. Então o meu emocional foi pro saco. E aí junto com isso veio a ansiedade na comida. Então eu ganhei muito peso nesse processo. Então, assim, são tantas coisas. Camadas. Muitas questões. São muitas questões, sabe? Falta, eu acho que, entendimento e empatia também, de quem tá de fora. Outro, tipo assim, ai, gente, o que será que essa pessoa tá passando? Exatamente. Então, assim, e olha que nós somos muito privilegiados. A gente teve muito suporte lá em casa com colegas, amigos nossos que ajudaram e familiares e tal. Mas, assim, eu fico pensando, gente, galera que passa por essas coisas sem ninguém, sabe? Então, assim... São muitas camadas. Não é só comer hambúrguer todo dia e não fazer atividade física. Não é só isso. Se fosse isso, era muito fácil. Era muito mais fácil de resolver. Sim. Exatamente. Eu acho que a questão é que todo mundo tem entendimento de que... inclusive, eu fui numa aula recente que explicou a etimologia da palavra obeso. Obeso quer dizer... sei lá, do latim, do grego, enfim, essa parte aí não vou lembrar. Mas, come muito. Entendeu? Come muito. A pessoa come muito, ela está obesa. E aí, quem tava dando aula falou assim, gente, a gente tem que pensar 180 graus ao contrário. Quem é obeso come muito. Então, a questão, às vezes é genética, às vezes é emocional, às vezes é, sei lá, 1 milhão de camadas, igual você falou, não é igual pra todo mundo. Tem genética envolvida também, enfim, mas... Essa questão faz com que a pessoa coma muito, sem ser uma escolha, sem ser uma questão de tipo, só porque é gostoso, só porque eu tenho preguiça de cozinhar, só porque eu tenho preguiça de fazer exercício. Então, é completamente diferente. Então, eles até falaram de mudar a questão da palavra. do significado da palavra, né? Mas, e também uma outra coisa, a gente nem precisa ir muito longe. Por exemplo, o meu irmão, nós somos... filhos da mesma mãe, do mesmo pai. E o meu irmão é muito magro. E ele come arroz, feijão e carne no café da manhã. O prato de almoço dele é assustador. Assustador a quantidade de comida que ele come. E ele é assim, magérrimo. Quando essa diferença é entre irmãos, é super difícil. Então, porque daí você tem um comparativo. De dentro de casa. E quando é entre marido e mulher, é pior ainda. Porque daí não tem nem... Exatamente. Então, assim, nossa, são muitas questões. Muito difícil. Questões. Então, eu acho que o primeiro lugar, então, é a pessoa entender, né? Que não é simples. Só isso já vai fazer com que a coisa... E é o mais difícil, né? A própria pessoa passar por esse processo de parar pra refletir. E assim, de autoconhecimento total. Sim, de quem tá passando por isso. Entendeu? Sim. Tipo assim, a pessoa entender que... Não é culpa dela, então, isso. Assim, nossa, 100%. O que eu mais tento fazer é tirar isso da cabeça das pessoas que vão consultar comigo. A própria pessoa que passa por isso precisa passar por esse processo de
de entendimento mesmo, né, das coisas, 100%. assim. Porque senão fica nessa de, tipo, preciso comer salada, fruta e verdura e fazer atividade física pra emagrecer. Não é pra ter qualidade de vida, saúde, E aí sono, fica etc. frustrado porque não deu Porque certo. não acontece. É isso. Exatamente. Exato. Então agora, pra finalizar... Mas já! Já! Eu tava gostando. Pois é, então foi muito bom. Mas assim, recado para quem tá passando por um momento de gordofobia ou que recebeu comentários ali que tá desconfortável, alguma coisa que você fez e que te ajudou em toda essa sua jornada, assim, de ficar mais forte, autoconfiante. O recado, eu acho que você não é a única pessoa no mundo que está passando por isso. Você não está sozinha. Tem muita gente que passa pela mesma coisa. E uma coisa que me ajudou muito foi me rodear de pessoas gordas. Amigos, acompanhar a gente na internet. Tudo isso porque, assim, me mostra que as pessoas gordas fazem exatamente as mesmas coisas que as pessoas magras fazem. Exatamente as mesmas coisas. Mesma coisa. Então, assim, eu posso fazer tudo que outra pessoa pode. E eu demorei a ter essa noção, mas foi uma coisa que fez muita diferença pra mim, sabe? Então, assim, eu faço a mesma atividade física que uma pessoa magra faz. Eu uso a mesma roupa que uma pessoa magra usa. Eu viajo pros mesmos lugares que uma pessoa magra viaja. Eu trabalho no mesmo lugar que pessoas magras trabalham. Então, assim, foi enxergar e ter essa noção, sabe? De que eu tenho meu espaço e que tem muitas outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu. Porque durante muito tempo eu só tive amigo magro. Então, eu precisava de alguém pra conversar sobre isso e eu não tinha com quem conversar. E também você achava que você não era capaz de fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam, né? E aí isso fez diferença até minha psicóloga. Eu procurei uma psicóloga gorda. Porque, assim, eu queria poder... É um espaço de proteção pra mim, é meu momento de terapia. Então, eu queria conversar com uma pessoa que entendesse exatamente... Não só profissionalmente, né? Mas na pele. na vida pessoal dela, entendeu? Passasse pelas mesmas coisas que eu passo. De questões de insegurança, de questões de relacionamento, de amizade, familiar, tudo isso. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. Super Foi uma concordo. coisa que pra mim... Sabe, mudou uma chave. Agora eu criei um grupo, assim, de pessoas que estão fazendo acompanhamento comigo e que elas têm o mesmo objetivo, que é perder peso. Uhum. Só que cada uma tem uma realidade muito diferente, mas os problemas, as dificuldades, na maioria das vezes são as mesma mesmas. coisa. Uhum. E aí, quando elas juntam, né, aí elas começam a falar, às vezes assim, eu fico só olhando, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu juntei elas, porque eu não tenho como ajudar dessa forma que elas estão se ajudando. A realidade não é a mesma. Não, elas estão se ajudando. E é tão legal ver que daí é aquele apoio, sabe? Tipo Sim. assim, nossa, tô passando por isso também. Difícil. Sim. Foda, né? E aí, cresce essa comunidade, né? Cresce a confiança que cada uma... Tipo, eu não me sinto mais tão culpada por estar passando por isso. Porque eu sei que é comum que as outras pessoas também passem. Tem outras pessoas passando por isso, você não tá sozinho. Essa pra mim é a grande questão, sabe? Entender que tem muita gente que também passa por isso. Vamos criar aí uma comunidade de pessoas... Vamos, um grande grupo do Zap. grande grupo do Zap. Eu acho. Eu amo o grupo do Zap. Então, eu sou tão acho. ativa no grupo do Zap das pacientes. Elas devem achar, essa doutora não faz nada. Elas perguntam uma coisa, eu tô lá respondendo. Aí eu pensei, gente, eu tenho que ser um pouquinho mais contida. Vou esperar pelo menos 5 minutos. Vou ser difícil. Vou ser difícil. Mas eu acho importante criar essa comunidade, esse espaço mesmo, sabe? De poder conversar sobre essas coisas de um jeito mais confortável. Aham. Porque ainda é um assunto em que as pessoas se ofendem muito de falar sobre. Que as pessoas rodeiam muito, pisam em ovos, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho importante ter. E eu acho que muita gente pisa em ovos porque tem algumas pessoas que não estão preparadas para ouvir. E aí fica naquela situação constrangedora, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, quanto mais a gente falar, melhor vai ser pra, naturalizar o assunto, né? E uma outra coisa muito importante também é impor limites, eu acho. Principalmente para pessoas ao nosso redor, que a gente tem muito convívio. Então, amigos, família. Então, assim, olha... Parceiros. Exatamente. Não gostei disso que você falou. Às vezes, não foi nem direcionado pra mim. Às vezes, é tipo assim, uma amiga
que pesa 45 quilos. Ai, tô tão gorda. E eu fico tipo, gata, não, sabe? Então, assim, são algumas coisas que precisam ser ditas pra pessoas ao nosso redor. Pra quem gosta de você, eu acho. Isso, porque se não fala, ela não vai adivinhar. Sim. Foi o que a gente falou antes. Sim. Então, eu acho que precisa ser dito até pra ser um ambiente mais saudável pra você. No seu entorno, na sua comunidade. Exatamente. A psicóloga que veio aqui também falou a mesma coisa. Porque eu questionei muito essa questão de quando é a família que estigmatiza. Uhum. Ela falou assim, olha, primeira coisa, né? A pessoa tem que se fortalecer, tem que fazer terapia, papapá. Mas o que dá pra já fazer é comunicar. Conversar. Se a sua mãe te ama. Sim. A sua mãe tá tentando fazer o melhor, mas às vezes o jeito que ela tá fazendo não tá ajudando. Então, fala pra ela. Às vezes só isso já vai mudar o Mas é isso mesmo, comportamento. a questão da comunicação e impor limite. Isso. Eu acho que também foi uma coisa... É um recado importante. Isso. Então, ótimo. Ai, amei. Eu também. Foi lindo. Fala pro pessoal o seu jabá. Faz o seu jabá. Vou fazer, gente. É o Diga. seguinte... Eu sou tenho um famosa Instagram. Eu tenho um Instagram que eu dou muitas dicas de gastronomia, cultura, lazer aqui em Goiânia. Chama Comiditas. Com 2 T's. Com 2 T's. Comiditas. Muito conteúdo legal pra vocês. Eu amo. Muito legal mesmo. Muito obrigada, Vitória. Eu que amei. agradeço. O convite foi muito gostoso estar aqui com vocês. Então, ótimo. Que bom que foi um papo confortável. Sim, foi muito Fala bom. pra sua mãe, foi legal. Foi. Fica tranquila, deu tudo certo. Gente, foi maravilhosa essa temporada só sobre obesidade. Eu não sei ainda o que vai ser a terceira, então não vou dar spoiler porque não temos spoiler, ainda vou pensar. Mas curte esse vídeo e encaminha pra quem você acha que vai gostar desse assunto. E se inscreve no canal porque a terceira temporada vai ser melhor ainda. Até a próxima.